João capítulo 5, versículo 24, nós vamos pensar nele um pouquinho nessa noite sobre o caminho da salvação. Os irmãos podem acompanhar pelo nosso telão, pelo nosso data show. É o versículo que nós estaremos lendo e pensando sobre esse tema, sobre o caminho da salvação, o caminho da bênção de estar em paz com Deus, de estar reconciliado com Deus, de estarmos assim em comunhão com o Senhor. João 5, 24, Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se a gente parasse para anotar, registrar, calcular e bater as contas, uma das coisas que a gente perceberia com muita facilidade é que boa parte da nossa vida nós gastamos atravessando caminhos, uns mais longos, outros mais curtos, uns mais conhecidos, outros mais desconhecidos, que a gente depende de um GPS para andar por eles, mas o fato é que nós sempre estamos lidando no nosso dia a dia com esses intervalos, com essas distâncias inevitáveis entre onde nós estamos e onde nós precisamos estar. A nossa vida é feita de caminhos. O caminho para o trabalho, o caminho para a escola, o caminho para a faculdade, o caminho para a padaria, o caminho para o supermercado, o caminho para o posto de gasolina, para a academia, para a clínica, para o hospital. A nossa vida ela é repleta de caminhos que nós estamos utilizando eles diariamente. Mas, amados, um detalhe interessante sobre isso é que conscientemente ou inconscientemente, nós sempre somos bem criteriosos quanto aos caminhos que nós queremos e precisamos usar no nosso dia a dia. Nós não queremos apenas utilizar qualquer tipo de caminho. Nós sempre temos uma programação e uma configuração aqui no fundo que faz com que a gente escolha para a nossa vida, para a nossa correria diária, os melhores caminhos. Aqueles caminhos que são mais bem pavimentados, aqueles caminhos que são mais seguros, aqueles caminhos que são menos movimentados, aqueles caminhos que são menos esburacados e por aí vai. Quando a gente traça uma rota mental, são essas ruas, essas estradas, esses becos, essas rodovias que nós procuramos utilizar no nosso dia a dia. Isso, claro, comprova a tese de que lá no fundo todos nós gostamos de um bom caminho. Lá no fundo todos nós queremos um caminho que seja seguro para nos levar até o nosso destino desejável. Um caminho seguro. E, amados, é aqui, por tabela, que a gente chega no assunto do nosso texto. Porque quando Jesus pronunciou as palavras que nós acabamos de ler aqui nessa noite, ele estava falando tão somente sobre um caminho. Não um caminho humano, não um caminho terreno, não um caminho material, como os que eu acabei de mencionar, mas um caminho celestial, um caminho espiritual, um caminho que pode nos levar até o destino mais desejável que nós precisamos alcançar na vida. O destino da salvação, o destino da salvação, a bênção da salvação, a bênção de nós estarmos perdoados, transformados e reconciliados com Deus. E o nosso objetivo nessa noite, diante desse versículo bíblico, no meio de tantas propostas por aí afora, sobre os supostos caminhos em direção a Deus, vai ser tão somente olhar para aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, a fim de que nós possamos entender o único caminho confiável para a nossa salvação. O único caminho confiável para a nossa salvação. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo destaca sobre esse caminho da salvação é que esse caminho é um caminho verdadeiro. É assim como ele inicia as suas palavras. Em verdade lhes digo. É claro que com isso, Jesus não está aqui dando a entender que aquilo que ele falou em outras horas, em outros lugares, em outros momentos, se resume a mentiras, a falsidades, a engano. Não é isso. Não é que Jesus está dizendo, olha pessoal, aquilo que eu faria em outras horas era mentira, viu? Mas agora eu estou falando sério, essa aqui é a verdade, agora vocês podem me levar a sério. Não é isso. O que Jesus está fazendo aqui, ao iniciar sua fala dizendo em verdade, o que ele está fazendo aqui é simplesmente confirmando com palavras aquilo que ele já tinha provado com atitudes. Ele está confirmando com palavras aquilo que ele já tinha provado no seu caráter. O fato de que ele é um homem verdadeiro. Mais do que isso, o fato de que ele é a própria verdade. Não só a comunicação da verdade, mas também a encarnação da verdade.
Não só alguém que fala a verdade, mas alguém que é a verdade em pessoa. É por isso que ele inicia a sua fala dessa forma. Eu estou falando para vocês, lembrem disso, uma palavra verdadeira. É como se aqui Jesus Cristo ele estivesse se distanciando de toda a elite religiosa do seu tempo, da sua época, que gastava a fala deles, a voz deles, o fôlego deles, tão somente para mentir, para enganar o povo, apresentando e ensinando falsos caminhos em direção a Deus. Haviam, por exemplo, os fariseus, que falsamente ensinavam que o caminho em direção a Deus consistia na obediência às regras religiosas que Deus nunca tinha criado ou ordenado. Havia naquela época os gregos, com as suas escolas filosóficas, que ensinavam que o caminho para a imortalidade da alma era por meio do conhecimento filosófico por si só. Haviam também os romanos, que ensinavam que o clímax da vida humana, o ponto mais alto da vida humana, é alcançado por meio do poder militar, do poder estatal, das conquistas, do exército, do poder que o Estado tem e por aí vai. Caminhos completamente falsos, caminhos completamente mentirosos. É por isso que, antes de dizer qualquer coisa para os seus ouvintes, Jesus começa com essas palavras: em verdade lhes digo, o que eu estou dizendo para vocês é tão somente a verdade pura, cristalina e imutável. Porque o caminho da salvação, como Jesus apresenta aqui, é um caminho real, é um caminho verdadeiro. Por que é bom a gente lembrar disso? Porque assim como os ouvintes de Jesus naquele dia, quando ele pronunciou essas palavras aqui, nós continuamos a viver num mundo mentiroso, um mundo de ilusões, um mundo de falsidades. Sabe, vocês, assim como eu, acredito, têm a mania de por causa desse mundo tão mentiroso, dessa mentira tão contextualizada no nosso dia a dia, a gente tem a mania de desconfiar de tudo. Sabe, é como se o nosso coração ele ficasse meio calejado com tanta mentira que a gente vê ao nosso redor. Por isso que tudo que a gente escuta com um pé atrás. Seja uma proposta política, seja um contrato a ser assinado, seja uma conversa de calçada, seja uma notícia no jornal ou nas redes sociais, seja uma postagem na internet, num blog, nós estamos sempre ouvindo essas coisas, lendo essas coisas, com uma pulga atrás da orelha. O nosso sobrenome é desconfiado. Desconfiado. Mas é lindo, irmãos, porque quando a gente escuta a voz de Jesus aqui, é diferente disso tudo. Ele é verdadeiro. Em verdade lhes digo, nós podemos ouvir a voz de Jesus aqui completamente desarmados, completamente despreocupados, porque aquilo que Jesus descreve aqui, sobre o nosso caminho em direção a Deus, é tão somente a mais pura, eterna e confiável verdade. A verdade. É isso que ele descreve aqui no texto. Não é um tipo de conto de fadas, não é uma conversa fiada que os crentes inventaram, não é um discurso religioso que a igreja criou para manipular a sociedade através do medo, não é uma promessa que é boa demais para ser verdade, pelo contrário, a salvação ela é mais real do que tudo aquilo que está ao nosso redor. Como Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, tudo que está ao nosso redor, o dia, Brasil, planeta Terra, tudo vai passar, a ordem das coisas, tudo vai passar, mas as minhas palavras, a minha verdade, o meu evangelho permanece para sempre. É por isso que a gente se aproxima de Jesus aqui, à medida em que ele apresenta o caminho da salvação, e a gente entende logo de início que esse caminho é um caminho verdadeiro. Verdadeiro. Mas não só verdadeiro, porque esse caminho da salvação, como Jesus afirma aqui, também é um caminho importante. A gente deduz isso da repetição que o Senhor Jesus Cristo faz aqui no texto, logo no início. Em verdade, aí ele repete, né? Em verdade lhes digo. Vejam, amados, quando Jesus repete essa mesma expressão duas vezes, não é como se ele estivesse gaguejando, não é como se ele estivesse tentando lembrar a próxima frase que ele está prestes a falar, não é como se ele estivesse meio que repetindo as palavras aleatoriamente, não. O que na verdade Jesus está utilizando aqui era um recurso retórico muito utilizado naquela época que servia para chamar a atenção das pessoas. Isso era comum na comunicação de qualquer judeu daquele tempo. Sempre que ele queria chamar a atenção das pessoas para algum assunto, ele repetia esse assunto, ele repetia essa palavra, ele repetia essa expressão. É como se ele estivesse dizendo para os seus ouvintes que aquela verdade que ele está pronunciando ali é uma verdade mais do que importante,
É uma verdade super importante. É algo que eles devem anotar na consciência deles e nunca deixar essa verdade fugir do coração deles. Se fosse num contexto de sala de aula, seria um professor batendo no quadro para os seus alunos e dizendo: isso cai na prova. Anotem isso, leiam isso 10 vezes no dia da prova, porque isso é importante. E em verdade, lhes digo. É claro, abrindo parênteses, que isso não quer dizer que as outras coisas que o Senhor Jesus Cristo falou eram coisas triviais, banais, desprovidas de importância, relevância ou significado. Não é isso. Isso quer dizer apenas que, se tratando do assunto da salvação, ele sempre vai ter uma urgência muito maior do que qualquer outro assunto na nossa vida. É por isso que ele inicia a sua fala dessa forma, chamando a atenção para a urgência e para a necessidade daquele assunto, do assunto da salvação. Porque esse é um assunto que precisa ser conhecido e seguido com a máxima atenção no nosso coração. Essa é a forma, meus irmãos, de Jesus mostrar para nós que a salvação é o assunto mais importante da vida. Mais importante do que os assuntos que nós aprendemos na escola e na faculdade, mais importante do que os assuntos com os quais lidamos no nosso dia a dia profissional, mais importante do que os assuntos do corpo e da mente, mais importante do que o assunto da política, o assunto da educação, o assunto da sociedade, o assunto das tragédias, catástrofes naturais e por aí vai, é mais importante do que tudo isso. Por quê? Porque o assunto da salvação é o único assunto que consegue tocar a nossa eternidade. Todo o resto é relativo. Todo o resto é opcional até certo ponto. Todo o resto sempre está sofrendo algum tipo de alteração no valor que esse assunto tem para nós, mas quando nós falamos do assunto da salvação, ele consegue tocar a nossa eternidade. O caminho da salvação é algo que consegue nos envolver não só durante o tempo passageiro e temporário que temos nessa vida e nessa terra, mas é um caminho que consegue nos acompanhar para além desse mundo. É por isso que esse assunto é mais importante do que todos os outros. É por isso que esse assunto precisa ter a máxima atenção do nosso coração. Então a gente não pode ouvir essas palavras de Jesus relaxadamente, desleixadamente, mas com cuidado, com temor, com concentração. Porque quem você vai ser daqui a 100 anos depende disso aqui, depende desse assunto. Quem você vai ser daqui a 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, depende desse assunto e da sua postura diante desse assunto. É por isso que quando Jesus fala sobre o caminho da salvação, ele chama a atenção dos seus discípulos, mostrando que esse assunto é importante, porque é isso que define a nossa eternidade. Nosso emprego não define a nossa eternidade, nossa educação não define a nossa eternidade, nossos bens materiais não definem a nossa eternidade, nossa família, conhecida ou desconhecida, nobre ou comum, não define a nossa eternidade. Nada do que nós temos nessa terra define a nossa eternidade, mas esse assunto aqui, essas verdades aqui, esse caminho, define aquilo que nós vamos ser e ter na eternidade. É por isso que o caminho da salvação é um caminho importante. Nós somos convocados aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo a valorizar esse assunto, mas também aprender desse assunto. Porque o caminho da salvação, como Jesus ensina para nós, é um caminho aprendido. Ele diz: em verdade vos digo o quê? Quem ouve a minha palavra. É aqui onde o caminho da salvação começa. É o primeiro passo desse caminho. É um caminho que a gente precisa aprender a andar nele. Não é um caminho que a gente pode encontrar por nós mesmos, como a gente costuma dizer, né? Eu não sei onde é não, mas eu acho, né? Quem tem boca vai a Roma, então eu consigo chegar lá. No caso da salvação, da nossa relação com Deus, não funciona dessa forma. Porque o caminho da salvação não é um caminho que a gente descobre por nós mesmos, não é um caminho que a gente encontra no Google Maps, nos outros aplicativos, no Waze, no GPS dessa vida, não é um caminho que a gente acerta simplesmente na sorte, não, é um caminho que nós descobrimos quando nós ouvimos o que Jesus diz sobre ele. É por isso que o caminho começa aqui, ouvir a palavra dele. Ele é o nosso GPS, ele é o nosso norte, ele é a nossa direção. Nós ouvimos a palavra de Jesus para que assim a gente entenda a direção certa a tomar para ir de fato em direção a Deus. Mas começa aqui, aprender esse caminho, inclinar os nossos ouvidos para a voz de Jesus enquanto ele descreve o caminho da salvação para nós. Como está em Romanos capítulo 10, versículo 17, é essa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É ouvindo a palavra de Cristo que a gente aprende
qual é o caminho em direção a Deus. É ouvindo, por exemplo, aquilo que Jesus disse sobre nós, que nós somos maus, que nós somos pecadores, e que isso nos colocou em apuros diante de Deus, nos afastou de Deus, nos colocou em inimizade com Deus. É ouvindo aquilo que Jesus Cristo disse sobre si mesmo, quando ele afirmou que ele é o Deus encarnado, que desceu até essa terra para viver nossos acertos, para morrer por nossos defeitos, para ressuscitar por nosso conserto, para prover para nós uma obra de salvação completa. E é ouvindo também o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre a nossa reação diante de tudo isso. Cada esquina que Cristo chegava, a ordem era uma só: arrependam-se e creiam no Evangelho. Abandonem os seus pecados e confiem nas boas novas da salvação. Quando nós ouvimos tudo isso, quando nós conhecemos tudo isso, é aí onde nós estamos realmente direcionados nesse caminho que a gente chama nessa noite de caminho da salvação. Mas, amados, não só conhecer esse caminho, mas também crer nesse caminho. É o que o versículo continua dizendo, né? O caminho da salvação não é só um caminho a ser aprendido, mas um caminho também a ser crido. Jesus disse: quem ouve minha palavra, e depois ele diz, e crê naquele que me enviou. Ou seja, andar no caminho da salvação não é apenas uma questão de audição, é uma questão de coração. Não é apenas você escutar a palavra, mas é você ir além, é você dar ouvidos à palavra. Não é apenas a palavra conseguir chegar no seu ouvido, como ela está chegando nesse exato momento, mas ela conseguir também abraçar o seu coração. Abraçar o nosso coração. Elogiar a palavra não vale de nada, admirar a palavra não vale de nada, dizer que a palavra é boa, que um dia vai receber, não vale de nada. É preciso a gente acatar, é preciso a gente amar, é preciso a gente ter essa atitude humilde de confiar e se submeter àquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. Porque essa é a única reação apropriada do Evangelho: crer, confiar, se submeter, obedecer. Nada abaixo disso é aceitável aos olhos de Deus, nada, irmãos. Eu digo isso porque há muitas pessoas que, elas, por exemplo, elas até admiram Jesus, elogiam Jesus, consideram Jesus, por exemplo, como um excelente ser humano, um ótimo comunicador, um legislador honesto, consideram Jesus como um exemplo ético impecável, um professor habilidoso, um ser humano fenomenal. Mas essas mesmas pessoas não se submetem às reivindicações do Evangelho, elas não se arrependem dos seus pecados, elas não obedecem ao Evangelho de Jesus, não obedecem à vontade de Jesus, elas querem apenas ter uma parte de Jesus, mas não completamente ter Jesus no coração. Mas eu lembro vocês das palavras que um antigo pensador disse, chamado C.S. Lewis. Ele disse que diante de Jesus só existem 3 possibilidades, só 3. Ou Jesus é um mentiroso completo, e tudo que ele disse é uma mentira incorrigível, de uma lógica incoerente, um mentiroso de mão cheia. Ou Jesus era um lunático, um maluco, que falava as coisas sem ter entendimento do que estava dizendo, ou ele de fato é Deus, ou ele é Deus em carne e osso, ou ele é Deus entre nós. E tudo aquilo que ele disse para nós precisa ser recebido com a completa submissão do nosso coração. Todo ser humano vai ter que dizer isso diante de Jesus. Ou ele é um mentiroso, ele mentiu. Ele disse que minha vida é dele, isso é mentira, minha vida é minha. Ou ele é maluco. Não, ele disse que é filho de Deus, traz salvação. Diz que ele manda no meu nariz, não tem nada a ver não, ele estava delirando das ideias. Ou então, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Tudo que eu tenho, cada centímetro, átomo da minha existência é dele, ele é Deus. Ele é Deus no meu coração. Só existem essas 3 possibilidades. Porque não tem como manter o meio termo com Jesus, irmãos, não tem como. É tudo ou nada. É crer nele ou descartar ele. É se ajoelhar diante dele ou cuspir nele. Ele mesmo afirmou isso. Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Ele não diz quem não é por mim está indeciso, quem não é por mim está inseguro, quem não é por mim é contra mim. Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, amigos, o que isso mostra para nós é a necessidade de colocarmos a nossa fé completa no Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter fé em Jesus. Fé é ouvir a palavra e crer na palavra. Não basta ouvir.
Judas é um exemplo disso, né? Judas passou a vida não, mas boa parte da vida dele ouvindo a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, sabe? 3 anos ouvindo a palavra, vendo a palavra, abraçando a palavra, fazendo refeições ao lado da palavra ali, do lado dele, Jesus Cristo, de manhã, de tarde, de noite, quando viajavam pelas madrugadas, lá estava Judas, ouvindo a palavra, mas ele nunca abraçou a palavra e terminou no inferno, terminou condenado por causa dos seus pecados, terminou afastado de Deus, porque a palavra entrou nos ouvidos dele, mas nunca entrou no coração dele. E, gente, muitas pessoas são assim, viu? Muitas pessoas estão com a palavra aqui, mas não estão com a palavra aqui. São pessoas que vêm para a igreja, como a gente viu nessa noite. São pessoas que leem a Bíblia, eventualmente. São pessoas que escutam hinos em casa, músicas cristãs, assistem vídeos cristãos no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube da vida. Elas escutam a palavra por meio dos seus parentes crentes, que aconselham elas estão, sabe, sempre tendo esse contato com a palavra, mas nada muda, nada entra no coração dessas pessoas, nada consegue transformar essas pessoas de modo que elas experimentem uma experiência de fé, é um escutar sem o acreditar. Mas o que Jesus ensina para nós aqui é diferente. Se a gente quer de fato entrar, trilhar e caminhar no caminho da salvação, é preciso a gente crer, é preciso a gente obedecer a tudo aquilo que ele disse sobre nós, sobre ele, sobre o que a gente deve fazer em relação a ele. É a gente reconhecer que nós somos pecadores, é a gente reconhecer que ele é um salvador suficiente, a gente pode se lançar nos braços dele, é a gente se arrepender dos nossos pecados e estarmos esforçando-nos pela graça de Deus a mudar de vida. É assim que nós provamos, de fato, que nós participamos dessa salvação. É com fé, é com fé. Mais tarde, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 47, Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Momentos depois, em João 10, versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas andam por esse caminho, elas escutam a voz do bom pastor e seguem o bom pastor naquilo que o pastor diz. Essa é a prova de que nós de fato estamos trilhando no caminho da salvação. Não é só a nossa frequência nesse local, mas é a frequência da obediência a Deus na nossa vida diária, a frequência da nossa submissão a Deus naquilo que vivemos com Ele no nosso dia a dia. Porque a única forma de andar no caminho da salvação, como Jesus ensina, é pela fé. É assim que nós andamos por esse caminho e fazemos isso pela eternidade. Porque o caminho da salvação, como Jesus ensina para nós, é também um caminho eterno. Quem ouve, quem crê de Jesus, tem a vida eterna. Tem, já, agora. Isso não é uma probabilidade que talvez aconteça ou não no futuro. Ele está falando aqui de uma certeza já no presente. Não se trata da pessoa, ela se esforçar para ter um bom comportamento e morrer de dedos cruzados, esperando para que quando ela acorde na eternidade, as coisas deem certo para o lado dela. Longe disso. Jesus está destacando aqui uma certeza que a gente pode e deve ter já no presente. Quem ouve, quem crê, tem a vida eterna. Tem, não vai esperar para ter, não vai torcer para ter, não. É a certeza de que já agora as coisas deram certo. Já agora estamos reconciliados com Deus. Já agora os nossos pecados foram cancelados. É isso que a Bíblia chama de vida eterna. Eu confesso a vocês que, para mim, um dos assuntos mais difíceis para expor como pregador é esse assunto aqui. Ou, mais precisamente, é essa expressão, vida eterna. Por que eu digo isso? Porque qualquer afirmação, qualquer argumentação, qualquer palavra, qualquer ilustração que eu use aqui para descrever a vida eterna, ela sempre vai ser insuficiente. Ela nunca vai conseguir tocar o todo, sabe? É insuficiente. A nossa linguagem humana não consegue descrever a grandeza daquilo que essas duas palavras representam, vida eterna. Não dá, nem para a nossa boca falar, nem para a nossa mente compreender. A gente poderia dizer que vida eterna é mais valiosa do que o universo inteiro, vida eterna é uma paz intocável, vida eterna é
é maior do que a soma de todas as alegrias que os seres humanos tiveram ou vão ter na história humana, que vida eterna é uma vida completamente perfeita ao lado de Deus, mas sabe, isso não chega nem mesmo aos pés do que é a vida eterna. A nossa mente humana não consegue dimensionar a grandeza disso aqui. Mas a gente acredita nisso, mesmo que não entendamos completamente, a gente acredita. Mesmo que a mente não consiga alcançar, o coração consegue, e a gente crê nisso, na grandeza da vida eterna, sabe, de uma vida de valor, significado, alegria, perfeição, paz e segurança na presença de Deus, que nunca termina, nunca acaba. 2024, daqui a 1 trilhão de anos, 1 trilhão e 2024, onde é que a gente vai estar? Aqui, nessa vida eterna. Corpo perfeito, um relacionamento perfeito, com um Deus perfeito, morando num lugar perfeito. É isso que a Bíblia descreve como vida eterna, é uma amostra da vida eterna. E é disso que a gente precisa, queridos. Mais do que a boa vida que o nosso trabalho duro nos oferece, mais do que a boa vida que os nossos bens materiais proporcionam para nós, mais do que a boa vida que nós temos com dietas, exercícios, plano de saúde, inteligência, mais do que tudo isso, nós precisamos dessa vida aqui, dessa vida eterna. Caso contrário, eu e você, nós estamos apostando as nossas fichas num tipo de vida que não vai durar nem um milésimo sequer depois da nossa morte. Uma vida que é limitada, uma vida que é passageira. Nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz que se nós esperamos em Cristo só nas coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Os mais infelizes de todos os seres humanos. É por isso que a mensagem de Jesus nessa noite para nós é essa: nós devemos buscar a vida eterna. A gente não deve se contentar com um pouco, a gente não deve se contentar com um tipo de vida que tem prazo de validade, porque nós somos feitos para a eternidade, para andar num caminho que é eterno, mas também um caminho que é seguro, né? Como Jesus diz, essas pessoas que escutam a palavra, que acreditam na palavra, elas não entram em juízo. Que juízo é esse que Jesus está mencionando aqui? A gente sabe que aqui Jesus está se referindo ao famoso juízo final, o dia em que todos os seres humanos serão convocados na presença de um Deus santo e justo para prestarem contas quanto àquilo que fizeram das suas vidas. É o acerto de contas com Deus. Em outros lugares, os evangelhos, por exemplo, Jesus disse que no dia do juízo final nós vamos prestar contas das nossas atitudes, nós vamos prestar contas das nossas omissões, do que a gente deixou de fazer, nós vamos prestar contas até mesmo das palavras impensadas que saíram das nossas bocas. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse sobre esse dia do juízo, o dia do julgamento final. É o dia em que cada ser humano, de cada canto dessa terra, de cada período da história, vai prestar conta de cada detalhe que fez em cada momento da sua vida. O juízo final. Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 16, ele descreve esse dia como o dia em que Deus vai julgar os segredos das pessoas por meio de Jesus. Aquilo que as pessoas escondem, guardam, camuflam, maqueiam. É o dia em que Deus vai julgar tudo isso. Vai ser um dia terrível, né? Para aqueles que não acertaram suas contas com Deus, vai ser o pior dia da sua existência. O dia que marca a entrada dessas pessoas na condenação eterna. Mas para aqueles que confiam no Evangelho, que escutam a palavra, creem na palavra, não vai ser assim. Por quê? Porque Jesus diz aí, essas pessoas não entram em juízo, não são castigadas. Elas não entram em condenação, porque acreditar no Evangelho é escapar do castigo. É escapar do castigo, sabe? É impossível que uma pessoa que escute a palavra, creia na palavra e submeta a palavra, seja castigada. Por quê? Porque Jesus já foi castigado em nosso lugar. Porque acontece com a gente a mesma coisa que aconteceu com um cara chamado Barrabás, lá atrás. Lembram do Barrabás? Barrabás estava prestes a ser condenado, prestes a perder a vida dele por causa de erros que ele cometeu em vida. Numa simples votação, em poucas palavras, Barrabás foi absolvido, Barrabás foi liberado. Mas o que aconteceu? Qual foi a mágica? O que aconteceu foi que alguém assumiu o lugar de Barrabás. Cristo foi condenado no lugar de Barrabás. Cristo sofreu a morte que Barrabás sofreria numa cruz. E foi por causa disso que ele foi absolvido, ele foi liberado, ele não entrou em condenação, ele não entrou em juízo, como o nosso texto diz.
E se a gente parar para pensar, todo crente é um Barrabás. Todo crente é um Barrabás. A história de Barrabás é a nossa história. Nós cometemos erros, se tornamos condenáveis por causa desses erros, mas fomos liberados do juízo, do castigo, da condenação. Por quê? Porque alguém assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu o nosso lugar. O castigo que ia cair sobre nós, a ira de Deus, como a gente cantou aqui no terceiro hino, a ira de Deus que ia nos esmagar, esmagou Jesus Cristo, caiu sobre Cristo. O castigo que estava reservado para os nossos pecados, Cristo assumiu sozinho. E agora nós estamos em uma posição completamente nova, aos olhos de Deus. Nós não somos mais culpados, nós não somos mais réus, nós somos filhos, nós somos filhas, nós estamos num estado de perfeição aos olhos de Deus, não por causa das nossas virtudes, ou porque somos melhores do que os outros, mas por causa da perfeição de Jesus, por causa da beleza de Jesus que foi colocado sobre nós. E agora, pela graça de Deus, a gente não vai mais encarar o juízo de Deus, Na verdade, a Bíblia diz que o crente vai participar do juízo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo diz que a igreja vai julgar os anjos, crentes julgando anjos, eu e você, dizendo o que vai acontecer com anjo tal e anjo. É maravilhoso, mas é a realidade de termos os nossos pecados completamente apagados e uma posição completamente favorável diante de Deus. Diante de Deus. Tudo isso mostra para nós, amados, se o caminho da salvação é um caminho seguro. É um caminho seguro, é um caminho que nos livra do medo da morte, do medo do inferno, do medo da punição, do pavor de uma consciência ferida por atos passados. O caminho da salvação nos livra disso, porque nós temos a convicção que não vamos entrar em juízo, estamos em paz com Deus. Mas em último lugar, esse caminho da salvação também é um caminho transformador. É o que Jesus diz aqui no final do nosso texto. Mas passou da morte para a vida. O que acontece no caminho da salvação é aquilo que nós chamamos de uma ressurreição espiritual. Aquele relacionamento, aquela comunhão com Deus que morreu lá no Éden, quando Adão pecou, ela é ressuscitada no Evangelho. Aquela pessoa que antes estava morta, desinteressada, alheia, indiferente e até antagônica em relação a Deus, agora ela começa a se interessar, amar, conhecer, ser ávida pela presença de Deus. Ou seja, é uma ressurreição espiritual. Nós somos transformados para viver de uma forma completamente diferente. Uma mudança da morte para a vida que acontece aqui, no nosso caráter, na nossa personalidade, mudando nossa maneira de enxergar, de valorizar, de falar, de se comportar, de agir, de se relacionar, muda completamente a nossa vida. Como Paulo vai dizer em Romanos 6,6, isso traz a nós uma novidade de vida, uma vida completamente nova. Uma mudança tão radical que quando o crente ele se olha no espelho, ele não consegue se reconhecer se comparar com o seu passado. Ele não consegue. Ele olha no retrovisor da sua vida e ele se vê irreconhecível. Ele mudou, e mudou radicalmente. Eu não sou mais o Neemias que eu era antes. Eu mudei. Ou para ser mais preciso, alguém me mudou. Jesus me mudou. A gente não vive mais daquela forma, com aquelas palavras, com aquele comportamento, com aqueles relacionamentos, com aquele pensamento, com aquela visão de vida, sabe? Há uma mudança, a gente mudou. Não quer dizer que você é quem você deve ser. Não quer dizer que você é quem você quer ser. Tem muita estrada pela frente nesse caminho, tem muito quilômetro pela frente, mas você mudou. Você acreditou nesse evangelho e você experimentou o que Jesus disse aqui. Você passou da morte para a vida. Você ressurgiu espiritualmente por meio desse evangelho. Essa é a prova da transformação de Deus na nossa vida. Uma transformação que começa aqui na terra, que vai ser completada lá no céu. Lá no céu. É disso que nós precisamos, amados. Nós precisamos de um caminho para a nossa vida que seja transformador. Sabe aquelas coisas na sua vida que você não consegue mudar por si mesmo? Aqueles erros, aqueles vícios que parecem serem insuperáveis para você? Isso tão somente mostra para o seu coração que você precisa desse caminho. Você precisa passar da morte para a vida. Você precisa de alguém que transforme você por dentro, desse caminho que vai libertar você de tudo aquilo que está afastando você de Deus. É esse caminho transformador que Jesus apresenta aqui aos nossos corações nessa noite. Se você tão somente se arrepender dos seus pecados
e confiar de todo o seu coração nessa palavra, você passa da morte para a vida. Tudo aquilo que está matando você por dentro, matando o seu relacionamento com Deus, vai ser varrido da sua existência. Porque é isso que Jesus promete. Uma vida completamente nova no caminho da salvação. E isso, claro, se nós escolhemos, perseveramos e continuamos nesse caminho. Sabendo o quê, para resumir? Sabendo que esse caminho é verdadeiro, diferente das mentiras que a gente encontra nesse mundo. Sabendo que esse caminho é importante, mais do que os assuntos passageiros dessa terra. Sabendo que esse caminho ele é aprendido quando ouvimos o que Jesus diz sobre ele. Sabendo que esse caminho também deve ser crido, quando a gente abraça essas verdades com o nosso coração. Sabendo que esse caminho é eterno, porque nos coloca numa amizade eterna, ininterrupta com Deus. Sabendo que esse caminho é seguro, porque ele nos ajuda a escapar do juízo de Deus. E sabendo também que esse caminho é transformador, porque é trilhando nesse caminho que nós somos mudados por dentro e por fora. O meu desejo, então, meus irmãos, é que, assim como a gente sempre está escolhendo boas estradas, boas ruas, bons caminhos no corre-corre do nosso dia a dia aqui na terra, que a gente possa escolher também um bom caminho para a nossa eternidade. Um bom, único, exclusivo e seguro caminho em direção a Deus. E esse caminho, como a gente viu aqui, é Jesus. Tão somente Jesus. Crê em Jesus de todo o coração. Aquilo que ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Que Deus então nos abençoe, para aqueles que já são crentes, que já confiam nesse caminho, que a gente nunca deixe que nenhuma situação da vida, nenhum acidente da vida venha nos conduzir, venha nos arrastar para o acostamento, nos tirar desse caminho. Que a gente persevere, que a gente continue, que a gente tenha convicção da direção que nós temos. Para aqueles de nós que ainda não trilham nesse caminho, faça isso. Faça isso. Não escolha só bons caminhos para essa terra, não. Escolha um bom caminho para a sua eternidade, porque ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então escolha Jesus. Escute essa palavra, se arrependa dos seus pecados, confie nessa palavra, receba Jesus com todo o seu coração, porque é assim que você vai garantir um caminho seguro, verdadeiro e confiável em direção a Deus.